Primeiro, eu vou falar uma coisa, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem que precisa mudar, porque isso gera aquele pensamento meio humorístico, tá? É esse discurso do o político é nosso funcionário. O político não é seu funcionário. O político não é seu funcionário. E isso é um discurso antipolítico que precisa ser alterado na nossa cabeça se nós quisermos, inclusive, saber como cobrar um político. O político não é um seu funcionário. Funcionário é uma pessoa que você contrata pra trabalhar. E aí, existe um regramento na relação que você vai ter com o funcionário, sim. Você vai dar as ordens para ele cumprir um serviço. Um político, primeiro, ele é eleito para representar, especialmente se for um cara do legislativo, não necessariamente você, ele vai representar pessoas que pensam diferente de você. Muitas vezes. Entendeu? Ele representa interesses setoriais, causas, valores, regiões, populações. Inclusive os sistemas eletivos, né, funcionam de modo a permitir que, às vezes isso aqui vai ter um caráter mais ideológico, a representação vai estar de uma maneira, ou às vezes é uma questão meramente regional, tá? A ideia de que ele é um funcionário tá errada. Porque gente gosta, não, você é um funcionário político. O político não é o seu funcionário. Não é esse tipo de relação que você tem com o político. Eu não posso chegar para um político do PT e falar, vota como eu quero, que você é meu funcionário. Não, ele vai me mandar tomar no cu, e com razão. Porque no sistema que nós temos, ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para representar a visão de mundo que ele tornou pública e que seus eleitores votaram nele para isso. Não é essa a relação que ele vai ter com você. Não é. Não é e nem deve ser. Não é e nem deve ser. O JG mandou, eu pago, eu mando. Não, não manda. Não manda. Então o eleitor petista vai pegar e chegar pro Kim, é pra votar com o governo em tudo, Kim. Eu pago o seu salário. Ou não é assim que funciona. Não é essa lógica. Nunca foi essa lógica. Assim você, inclusive, com essa mentalidade que tá errada, você deturpa e diminui a ideia de política. Porque a política tem que ser vista como algo nobre. O fato de ter pessoas que não são nem um pouco nobres ocupando posições na política, não diminui o fato de que a boa política, ela necessariamente é nobre. Entendeu? E ainda mais uma democracia, quando o caráter representativo, tá? Partidário, representando partes, segmentos, frações, que sejam municípios, estados, visões de mundo, interesses, pautas, eles são necessariamente excludentes por vezes. Um cara que tá cuidando do interesse do Piauí vai ter um interesse que muitas vezes vai ser detrimental ao interesse de Minas Gerais. Ah, mas eu pago o seu salário. E daí? Ele vai cuidar do interesse daquilo que ele elegeu. Não tem sentido você pensar dessa maneira. Não é igual. Não é porque não é. Tá? Só queria colocar isso. Porque vocês, se comprarem esse discurso, vão incorrer num discurso bobo, antipolítico. Vocês não vão estar sendo precisos sequer na hora de cobrar. Volto a colocar. Cobrar um político dentro desta clave vai te fazer errar. Você não vai ser efetivo pra entender isso. Tá? E tá... Olha lá, tá de novo, pessoal. São funcionários sim. Você está errado, Renan. Eu pago, claro. O fato de você pagar não faz com que ele seja seu funcionário. Cara! Eu pago uma comida no restaurante. O restaurante não é meu funcionário. Os garçons não são meus funcionários. O dono do restaurante não é meu funcionário. Não é. A relação de pagar não torna o cara um funcionário seu. Isso é uma imaginação que você tem. Isso foi uma imaginação que foi colocada na tua cabeça. Política é meu funcionário. Não, ele não vai fazer o que você quer. Inclusive, ele foi eleito, meu amigo, pra representar você. Ele foi eleito pra representar você. Ou outros, ou interesses que não são nem um pouco seus. Né? Então, assim, tô falando isso porque... Senão vocês vão ficar fazendo papel de bobo quando for cobrar político. Porque tem que cobrar. Lógico que tem que cobrar. A cobrança é necessária. É melhor se tiver muita cobrança. Muita cobrança. Agora, cobrar, meu funcionário, entendeu? Não gosto. Há muito tempo eu queria falar isso pra vocês na live, que muitas pessoas usam isso, e talvez muitos de nós já usamos esse tipo de argumento. Pra mim é um argumento fácil. É um argumento fácil e simples, portanto, muito, muito errado. Muito errado. Uns caras botaram, um prestador de serviço. O político não é um prestador de serviço. O político não é seu funcionário. O político é um representante dentro de um sistema, né? Vamos colocar, meio redondinho, um sistema político que é representativo e que muitas vezes vai votar contra o seu interesse, e dentro do nosso sistema representativo, dentro do nosso tipo de democracia, isso é a regra, e é bom que seja assim. Senão você vai ter um sistema o quê? Único, de partido único? Como é que funciona? Né? O político é agente público, não funcionário público. São coisas completamente diferentes, amigos.
né? Mas é muito bom ver que boa parte de vocês que estão nos assistindo ainda estão contaminados com essa mentalidade que é infantil. Eu lembro que eu falei, a gente, né, eu tô falando aqui com vocês na live, vai doer, vou fazer inimigos, vou perder amigos. A gente tá o tempo todo contaminado com ideias ruins e conceitos errados na nossa cabeça, que a gente não questiona, que foram colocados e a gente aceitou de maneira tola. Tá? Que vai do roubar o nosso ouro! Ah, isso aqui. Político não é teu funcionário. Não é. Político é outra coisa. Ele não deve ser seu funcionário. Não é? Porque assim, se você tratar um político que se vê como um funcionário do povo, a lógica dele, se ele pensar dessa maneira, vai ser muito parecida com a lógica do Cleitinho. Ele se elege, ele vai ficar fazendo pesquisas de popularidade com a vontade do povo pra fazer as coisas. Aí você vai chegar nas seguintes conclusões. E se você precisar fazer uma reforma que seja impopular, que a maior parte das pessoas não quer? Vamos supor, você precisa fazer uma reforma da Previdência, ou você precisa mexer no Bolsa Família. Será impopular. A maior parte das pessoas não vai querer. Então ele vai... eu pago o seu salário, ele vai fazer isso? Não. Não. E não pode ser assim. Não sejam essas pessoas, amigos. Não sejam isso. Né? E é isso. Pô, eu queria muito tempo falar isso. Eu acho isso muito errado. Eu tô vendo que você tá animado com isso. Hã? Estou vendo que você tá animado com isso. Tô, porque eu vi assim e falei assim, gente, eu preciso falar isso na live. Eu preciso falar isso na live. Eu nunca falava. Eu sempre tava com isso na cabeça porque me irritava esse tipo de coisa. Porque reduz a política. Porque torna a política um negócio menor. E sendo um negócio menor, os políticos vão se comportar como um negócio menor. Cara, eu tenho orgulho de ser representado pelo Kim. O Kim não é meu funcionário. Eu sou representado por ele. A minha visão de mundo é representada por um cara que se prepara e que estuda mais do que eu sobre esses assuntos e que faz um bom trabalho me representando. Ele é o meu representante. Entendeu? Então quando a boa política é feita, quando a boa representação é feita, a boa cobrança pode ser feita. Agora, se o cara é um mau político e o eleitor é um mau eleitor, e aí quando a pessoa começa a estabelecer uma consciência, ela começa a falar, são todos meus funcionários, você tá agindo de uma maneira errada. Você não sabe nem como cobrar. Nem como cobrar. Até porque um funcionário incompetente não é tão ruim quanto um representante incompetente. Um político incompetente, um político ladrão, é muito pior do que um funcionário incompetente ou um funcionário ladrão. Porque ele tem uma posição de responsabilidade, cara. Ele tá ali pra representar os interesses de uma sociedade. Ele tem ali a obrigação de se preparar. Ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser excelente. Ele tem que ser muito melhor. Ele tem que ser nobre. Sacou? Então você não vai cobrar ele igual a porra de um funcionário. Você tem que cobrar ele como um cara que tá com uma função nobre. Portanto, a traição dele é muito maior do que a de um funcionário. Porra! Por isso que eu falo, cobrar igual um funcionário é burro. É ser até leniente com o cara. E no fundo eles até gostam se a cobrança for por esse campo. A traição é muito maior quando a traição de um representante. Se você bota um advogado pra te representar num processo e o advogado te trai, é muito pior do que um funcionário que te traiu. Porque aquele cara tá te cuidando dos seus grandes interesses, cara. Não entrem nisso. A representação política, ela é nobre. A cobrança tem que se dar nesses termos. O Kim é o nosso funcionário, Renan? O Kim não é nosso funcionário. Nem Novamente, nosso, ontem eu recebi um monte de mensagem. Renan, que absurdo que você falou ontem. Um político é meu funcionário. Até algumas pessoas acharam errado e falou assim, mandaram um pimba pro Arthur hoje falando, o Renan tá falando besteira. O Renan falou que eu não pago o salário do político. Veja só, a coletividade, isso lhe inclui, paga o salário dos políticos. Isso não significa que eles sejam seu funcionário. Eu já falei, o político não é seu funcionário. O status jurídico não é de funcionário, o status simbólico não é de funcionário e a sua relação não é de funcionário. Fosse seu funcionário, você poderia demiti-lo e a função dele não é ir lá para fazer o que você quer. Um político não está lá para fazer o que você quer, ainda mais se for um político do parlamento. Ele tem que fazer o que os seus eleitores ou as ideias que o colocaram lá
assim sejam, entendeu? Então assim, se o cara é um cara de esquerda, ele vai representar ideias de esquerda e o eleitor de esquerda, ele não vai representar o que você pensa. Se você discorda dele, você não vai poder demitir ele, entendeu? Ou cancelar o salário dele. Não é assim que funciona. E eu falei isso, um monte de gente ficou bravo, eu falei, vocês estão bobos, vocês estão equivocados, e esse discurso é um discurso frágil, é só um discurso antipolítica, infantilizado, na lógica que a gente sempre vem trazendo pra vocês aqui, na lógica que reduz a política a uma coisa meio boba, é uma vilanização da política, e não é porque a política brasileira é ruim que política é algo ruim. Vocês estão aqui 3 da tarde assistindo uma live de política, é porque vocês não acham que política tem que ser necessariamente ruim, então vocês têm que tirar essas categorias mentais que te colocam pra baixo, tá? O Cláudio Teobaldo falou, agora você se enrolou pra cá. Não, não me enrolei nada, não tem nada enrolado, tá tudo certinho, tá? Olha lá, o Daniel Durans, político é agente público, é diferente exatamente, político é um representante. Político é um representante, tá? O Rig colocou, vai no Twitter do Rig, o Rig tá falando sobre aristocracia, porque política é sobre liderança, né? Você ser um rei, você é um político. Você ser um nobre, você é um político. Ser um aristocrata é ser um político, né? E a política nem sempre foi o que é na cabeça das pessoas. E o Rig tava explicando sobre a postura das aristocracias. Veja só isso, tá? Porque vieram falar, né, para ele, o Rig é historiador, que um aristocrata romano era tipo um vagabundo, ficava uma liteira, deitado, comendo uva, né? Veja só o que ele falou, para vocês entenderem o que é, né, o sistema de responsabilidade, de como funcionava um aristocrata, portanto um político na antiguidade. Olha isso. Leio estarrecido que, abre aspas, tipicamente a aristocracia romana vivia no lazer, já que, desprezando o trabalho, dependia dos labores alheios, em geral feito por escravos. Enquanto tamanha generalização estapafúrdia numa tese de doutorado aprovada com nota máxima. Abre aspas. Tipicamente, onde e quando, cara pálida? Por exemplo, quando Sérvio Túlio fez suas importantes reformas, no período monárquico, esse rei dividiu o cidadão romano em 5 classes, sendo que a mais abastada, em que se reuniam 80 centúrias, ou seja, metade do exército, compreendia aqueles aristocratas que tivessem pelo menos 20 jugera, não sei como é que tá em latim, de terra. À época, uma fazenda com 5 hectares. Para os nossos padrões, esse número é ridículo. Uma fazenda média no Brasil tem, hoje, algo em torno de 1000 hectares. Esse aristocrata romano, garanto a vocês que típico no século 6 a.C., era um agricultor que cultivava e administrava arduamente seus 5, 6, 7 ou 8 hectares de terra e que, em tempos de guerra, juntava essas legiões, pagando pela aquisição e manutenção do seu próprio equipamento e, assim foi até as reformas militares de Mário em 107 a.C., próximo à última fase da República. Vamos lá, o que eu estou traduzindo que o Rig está demonstrando? Um aristocrata, um homem nobre, um político em Roma, ele, seus filhos, iam pra guerra. Quem ia pra guerra, seja em Esparta, Atenas, não era apenas os homens livres, era função essencial de um aristocrata ir para a guerra, morrer na guerra. A função da manutenção daquela ordem fazia com que o nobre, o líder político fosse à guerra, morresse. Quem lê sobre a Batalha de Cana, que foi aquela batalha que o Aníbal varreu com uma estratégia genial, talvez a batalha mais importante da história humana, né? Varreu o exército romano. Boa parte da elite romana morreu ali, foi morta. Aristocratas, famílias nobres. Vocês imaginam, digite vocês imaginam um político brasileiro se colocando nessa situação de risco? Ou digite 2, você não imagina. Você não imagina, porque naturalmente a nossa elite ela é predatória. A elite que fazia política, ela era de outra natureza na antiguidade. Eu não tô falando que ela era boazinha, que ela era bacana com seus cidadãos livres. Não, eu tô falando que ela tinha skin in the game. Que ela vivia, acreditava naquilo e se colocava em risco por aquilo. Entendeu? Coloquem isso na cabeça de vocês. Vamos lá. Esses aristocratas convocados a defenderem Roma, e aí residia o fundamento de cidadania, deixavam o restante da família, eventuais servos e um outro escravo, para que tocassem a propriedade. Agora, eu lhes pergunto, temos aí a imagem de uma aristocracia ociosa e parasita? O fulano que escreveu a tese deve achar que a aristocracia romana do século VI, típica de sua época, seria muito semelhante à aristocracia francesa do século XVII, uma vez que recebe o mesmo nome. Absolutamente perfeito. Vamos lembrar que mesmo falando em nobreza francesa, quando teve aquela famosa batalha, meu Deus, qual é o nome? Gente, eu tô péssimo com memória. A famosa batalha que a nobreza francesa inteira morreu pros ingleses. Isso, Agincourt, isso, até botar Agincourt.
Na Idade Média tinha esse skin in the game. Ser nobre era fazer guerra. Fazer política, fazer guerra estava ligado, era intrínseco. Então o nobre tinha que ter skin in the game. Entendeu? Esse senso de nobreza, de missão, de pertencimento, tá? Isso era essencial para essas lideranças romanas, assim como era essencial, sei lá, para os grandes legisladores no período da democracia grega, da democracia ateniense. Se você for pensar, os reis espartanos, você tinha um regime de 2 reis que governavam Esparta, esses reis iam pra guerra. Se você for pegar o filme 300, por mais que o Thiago Braga vai me bater, atenção, momento, o Thiago Braga vai ficar bravo, mas é o seguinte, porra, eles iam pra guerra, tinha o skin the game deles, entendeu? Se você for pegar, né, os relatos históricos do Alexandre o Grande, tá? O Alexandre o Grande não apenas era um general brilhante, e não apenas ele estava no campo de batalha, era mais maluco. Ele deveria ser um cara viciado em treta. O Alexandre que era viciado em caçadas e tal. Ele liderava a cavalaria leve que ficava flanqueando ali os adversários e ia diretamente no coração do inimigo. Você imagina que o seu rei ia diretamente no centro do exército do inimigo para arrumar treta? O Alexandre o Grande, nenhuma, nem 2, nem 10 vezes fazia esse tipo de maluquice. Teve uma batalha, já terminando a incursão dele pela Índia, que ele participou, ele do cerco, ele subiu a escada, entrou lá na cidade dos caras, foi cercado, quase mataram ele, foi salvo pelos amigos. Nem, assim, o Alexandre o Grande várias vezes correu esse risco. Então, ser político não é ser funcionário. A natureza da representação, a natureza da liderança é uma natureza essencialmente nobre. E a gente tem que evocar isso pra gente construir pessoas assim. E antes alguém fala literalmente, então entendeu, vocês querem que o Faustino invada uma cidade e alguém tente matar ele? Não, mas no exercício público, entender que isso é um dever, que é muito maior do que receber um salário pra fazer algo, é muito maior, é um dever, porra, com a nação, é um dever com a pátria, é um dever grandioso. Ser um político, você tem que evocar as grandes qualidades dos grandes homens da história da humanidade e falar, eu vou fazer isso pelo meu povo. E isso não é ser funcionário do povo. Esse discurso de funcionário do povo é um discurso que reduz algo que tem que ser nobre. Por isso que se um funcionário rouba um dinheirinho aí, beleza, pau no cara, tal. Agora, se um político rouba, é muito mais grave. Se um político te engana, é muito mais grave do que um funcionário te enganar. Então ele não é teu funcionário. Ele não é teu funcionário. Não tem que ser cobrado funcionário, tem que ser cobrado mais do que se cobra um funcionário. Entendeu? Entenda isso. Bote isso na cabeça. E nunca se esqueçam que a atividade representativa, a atividade política é uma atividade nobre e que envolve risco e tem que envolver risco. Porque se não envolve risco, você torna o quê? Um cleitinho. Só é o que é fácil, é o que dá like. Um vagabundo do centrão. Pra eles não tem que ter risco. Porque pra eles não tem compromisso. Porque só não há risco se você não tem nada a perder, certo? E eles não querem perder nada. A única coisa que podem é mandato. Eles vão fazer tudo só pra não perder o mandato. De resto, perca-se tudo. Tá? O Ian BR Play falou, eu não entendo se o Renan está batendo ou defendendo. Estou confuso. Eu não tô entendendo que você tá confuso. Você tá confuso, Rizzo? Eu fui claro? Eu entendi, mas fica muito difícil a nobreza da política com cleitinhos e centrões todos. Poxa, não, eu estou falando, olha só. Eu entendi, mas... Não, mas então vamos lá, vou... O brasileiro médio... O brasileiro não vai entender, mas vou entender. A atividade política, ela é nobre. Ser um aristocrata, mesmo um aristocrata mau, envolvia skin in the game. O que é skin in the game? É se arriscar. Os grandes homens em Roma, na Grécia, pode pegar na Idade Média, líderes tribais, líderes clânicos, persas... Esses homens se colocavam em posições de risco, entendeu? Porque isso sempre foi uma atividade nobre. Isso não quer dizer que o político nosso seja nobre. Se nós quisermos ter políticos nobres, nós temos que criar uma cultura de nobreza no nosso ofício. E nós temos que cobrar as nossas lideranças, e mesmo os caras que não concordam com a gente, com outra natureza. Portanto, né, eu não vou humilhar ou espezinhar um funcionário. Agora eu posso humilhar e espezinhar um inimigo político. Entendeu? Você entendeu isso, Rizzo? Sim. A reação é diferente. Assim como um bom líder tem que ser apoiado, um líder político tem que ser apoiado de uma maneira muito mais intensa do que se apoia um funcionário no ofício. Vocês têm que entender, o problema é assim, eu tô tentando aqui, como diria Pablo Marçal, destravar aqui um negócio na mente de vocês. É destravar, porque para as pessoas fazer política é palavrão, é como se fosse um pecado, e não pode ser. Estamos montando um partido para quê? O Vítima mandou, a sensibilidade das massas é horrível. Não é à toa que a Márcia veio, fez tanto sucesso. É isso.
Eu trabalhar com essa sensibilidade do brasileiro, a nossa sensibilidade como povo é uma sensibilidade traumatizada com a política, completamente traumatizada. Você não pode ser traumatizado, você não vai exercer poder se você tiver trauma com o exercício do poder. Não dá. Se você ficar com esse trauma, você não vai conseguir andar. E aí você coloca no teu coração, né, algo que tipo, não, na verdade eles são nossos funcionários. Não, não são, cara. Não são. E eles sabem disso, tá? Todos eles sabem disso. Só você acha como uma ilusão que você manda nos caras. Você não manda neles. Então, para. Entendeu? Para. Vamos lá. Olha só. Eu pedi pro Riso isso. Falou, Renan, o que você quer tratar? Eu falei, olha, eu até tuitei hoje, né? Eu fiz outro dia um comentário aqui sobre uma leitura errada que o brasileiro tem. É uma leitura que ela é construída, imagino eu, nos últimos 20 anos, ou mais, nos últimos 30 anos, desde os anos 90 pra cá, que é uma suposta sensação de cidadania gerada pelo seguinte comentário: o político é meu funcionário. Eu falei, gente, o político não é teu funcionário. Não é sequer assim que você cobra um político. E é burro tratar nesses termos, porque reduz a atividade política e te faz cobrar do jeito errado e cobrar menos, né? É uma leitura estúpida. E além de ser irreal, né? Porque o político não é um funcionário. O político em nenhuma medida é um funcionário. Em nada que você sente pra se debruçar, pra tentar... Se quer fazer uma analogia, vai caber, porque o político não é funcionário. E aí, né, a maior parte das pessoas aqui na live, entendeu? Ainda que tem umas pessoas muito, vamos dizer... tímidas do ponto de vista cognitivo. Olha, quando a Wesley ainda agora viu com essa... Então assim, tem uma galera que apresenta uma certa timidez cognitiva, e essa timidez cognitiva faz com que, não, é funcionário sim, quando não é. Ou seja, você não consegue né, perceber que essa analogia é uma analogia estúpida, ela é só um chavão, e alguém te explica que você não entende, então realmente você não quer ligar seu sistema 2 aqui, né, e refletir. Mas a maior parte da galera nossa entendeu. Só que aí eu fui ver no Twitter, né? Aí me mandaram um print de um perfil. Deixa eu pegar aqui o perfil, que é um desses perfis que fazem hate na gente. São tipo aquele Tiff, Gorgonoide. Essa galera do raciocínio atrapalhado. É a galera da timidez cognitiva. Não, acho que é isso. Aqui, ó. Stuart Secundário. É um perfil vermelho. Tá? E aí eu vi o que o cara fez, né? E eu não sabia que é um perfil que... Eu fui dar uma olhada nas outras postagens, porque eu sempre confundia esse perfil, essa postagem. Eu sempre confundia esse perfil especificamente com o Esquerda na Net, que faz parte de um universo de, sei lá, jovens esquisitos que se escondem de perfis fake pra ficar dando opiniões que eles não teriam coragem de sustentar com o nome deles. Em geral, Esquerda na Net eu até sei quem é. Mas esse teve um outro que ficava xingando a gente, que deixou um vídeo online, né? Eu botei o vídeo lá que mostrava que ele era, o cara entrou em pânico. As pessoas entram em pânico. Elas não têm, né? Querem ser muito polêmicas, mas não tem culhão pra sustentar as opiniões botando o rosto delas, né? É uma posição muito confortável essa de ser um fake, mas tudo bem, né? Tô nem discutindo isso aqui. Esse cara, eu reparei que ele usa uma seguinte estratégia. Ele fica tentando atiçar briga entre nós e o Nando Moura. Então, tipo, como ele não gosta da gente, acho que é um grande estrategista com o perfil fake dele, de ficar atiçando. Então, o que ele fez? Ele pegou um corte, que foi o perfil Pela Missão que fez. Então, o perfil Pela Missão fez um corte falando, o político não é seu funcionário, e botou a foto do Nando Moura lá naquele clipe lá que ele fez, né? Botou, entre aspas, Nando Mourismo, porque eu citei a época que é um Nando Mourismo isso, que é um elemento de negação da política. Aí, olha o que esse perfil fez, veja só. Botou, o Renan acabou de falar que políticos não são funcionários do povo e que os cidadãos devem seguir o que eles ditam e não o que eles devem seguir os anseios da nação, kkk. Em nenhum momento eu falei isso, vocês devem ter visto. Em absolutamente nenhum momento eu falei que cidadãos não devem, que os cidadãos devem seguir o que eles ditam e que eles não devem seguir os anseios. Eu em nenhum momento falei isso. Então, naturalmente, é uma pessoa de má fé tentando fazer isso. Aí ele vira, o MBL tá se esforçando muito pra fazer a crítica do Nando Moura ficar certa. Viraram seita de fato, entendeu? E aí eu fui ver outros posts, esse cara, na época do Nando, ele falou, não, esse cara vive fazendo fica tentando atiçar. Então ele fica tentando atiçar o tempo todo uma briguinha, porque eles devem achar, nossa, vamos pegar esses isentões e vamos brigar e não sei o quê, e papapi, papapá, enfim. É meio coisa de bobo, né? Eu já vi que não apenas ele faz isso, mas aquele Tiff, acho que é a mesma turma, Tiff, Gorgonoide, eles fazem isso. E às vezes militante nosso cai, né? Coisa que eu recomendo. Não sigam, não percam tempo, nem entrem no bait de um perfil bobo desses, tá? É uma pessoa que não tem coragem de colocar a cara, mas quer participar do debate, tá? Aí depois, quando descobrem quem é e divulgam o vídeo, aí entram em pânico, mandam uma mensagem pra mim, por favor, não, tire o vídeo aí.
né? Tudo uns cunhanha. E aí você vai ver, em geral, sempre tem um perfil mais ou menos menos, um moleque esquisito. Mas não é isso a questão central. A questão central é que essa declaração minha, ela preocupou muita gente. Porque muita gente de ANCAP bobo, a Liber bobo, ao negador de política pura e simples, muita gente se vale disso aí como uma muleta. Que é uma muleta moral muito cômoda. Que é a muleta do eu sou cidadão, o político é o meu funcionário. Que é uma coisa típica. Assim, nos anos 90 eu ouvia falar disso. E você falava isso como se fosse um exemplo de como você é um cidadão ciente dos seus direitos e como você está acima do político, né? Portanto, é uma nova visão, que você não é um súdito, você é um cidadão e que o político está ali para te servir. E eu falei aquilo, e eu repito, que isto aqui é uma das coisas que são muito importantes pra gente treinar, todos nós do nosso time, sobre o que é fazer política. Porque isso é uma noção tão torpe de política, tão tosca de política, e tão rude de política, que ela só poderia ser um chavão oriundo dos anos 90. Na verdade, esse chavão tem tudo a ver, inclusive, com a lógica da Constituição de 88, que é uma coisa que nós precisamos superar, tá? O Davi Mendes falou, é midwit senso comum. É, de brasileiro. Porque eu sequer vejo isso em democracias mais ou menos maduras, isso acontecer. Isso aqui faz parte de uma noção de uma nação que veio de um processo de ditadura militar, que já tem ódio da classe política. Né? Isso é uma coisa de classe média urbana brasileira, que se constrói com esses chavões de ter raiva de política, e aí entende, não, eu estou numa posição maior do que o político, tal. Entra também aquela coisa meio escolinha do professor Raimundo, tipo, e o salário, olha como eu tô ativo, né? Minha função, né, numa democracia é cobrar. E aí entra um ponto. Olhando pra vocês, vou contar um pouco da minha história no MBL, pra vocês entenderem isso. Um belo dia, eu tava falando com um cara que era um intelectual, né? E eu tava falando, o Bolsonaro tinha chegado ao poder, e eu tava falando sobre, olha, como o eleitor, né, ele tem uma relação funcional com a gente. O eleitor usou a gente no impeachment. Agora o eleitor quer que a gente apoie o Bolsonaro. Eu falei, cara, eu não quero ser visto dessa maneira. Eu não quero ser visto como um cara que o eleitor pega e fala, não, ó, aqui você tem que agora apoiar o Bolsonaro, agora eu quero que você faça tal coisa. Eu não quero, eu não sou uma ferramenta dos humores do eleitor. Até porque a maioria não é inteligente. Né? A maioria necessariamente é burra, né? Existe um problema ali, né? Você vai pegar a média geral das vontades, surgem as Virgínias. As pessoas vão querer que a gente seja muito mais Virgínia do que MBL. As pessoas vão querer que a gente seja muito mais Oruan, Neymar, Pastor Mirim do que o que nós somos, né? E o que é bom, se desculpa, não necessariamente é popular. Na verdade, tende quase nunca a ser popular, o que é verdadeiramente bom. Então a gente expressou esse problema, e aí o cara falou, não, mas vocês têm uma função que é muito nobre. Vocês têm que ficar cobrando. Aí eu falei, por quê? A nossa função é ser um cobrador de político. E por que a gente não pode almejar liderar o processo? Dado que nós lideramos o processo de impeachment, dado que nós gostamos de estudar, nós entendemos a atividade representativa e a atividade de liderança como algo essencialmente nobre. E o cara só mudou de assunto porque ele tinha uma mente que encarava o trabalho político como pouco nobre, e ele encarava essa questão da cobrança, né, o ato de cobrar, como assim, o ato mais importante nessa democracia doente nossa. E aí a gente vai olhar direitinho, boa parte daquilo que a gente chama de crítica política de classe média no Brasil, e boa parte da direita brasileira, isso inclui o lavajatismo, entendeu, Riso? Sim. Parte dessa premissa de que sua função social, enquanto cidadão, é cobrar. E no que eu coloco, a função não é só cobrar. A função também é cobrar. Mas mais do que cobrar, sua função como cidadão é participar. E não participar apenas como eleito. Né? Repara assim, uma das características do processo de colonização e construção de cidades nos Estados Unidos foi algo que é incrível, que é um nível de cidadania muito alto, que é as pessoas se veem como parte de uma comunidade, numa sociedade de confiança, em que há um interesse comum, que as ruas funcionem, que não haja crime, que as coisas funcionem. Você tem os famosos city councils nessas cidades pequenas, né, conselhos da cidade, que é como se fosse uma câmara de vereador em que as pessoas participavam, entendeu? Então, essa natureza comunitária pressupõe participação, muito mais do que meramente a representação e muito mais do que cobrar. A ideia de que você é um cidadão e que a sua cidadania existe assim, ei, estão cobrando, é uma ideia menor, é uma ideia pequena.
ser cidadão na polis, a liberdade... Vamos voltar para a Grécia. Você podia votar e participar do processo decisório na polis grega, na polis ateniense, dentro de um contexto em que você era um homem livre. E o exercício da sua liberdade passava pela sua responsabilidade em administrar em alguma medida a polis. Lembrando que as aristocracias e esses mesmos homens livres na polis grega iam pra guerra. Eles botavam a pele deles em risco indo pra guerra. Então, o seu compromisso como um bom cidadão é muito maior do que só cobrar. Mas nós brasileiros sempre nos entendemos tão pequenos e tão frágeis, tá? O cidadão brasileiro, que cobrar já era algo grandioso no exercício da cidadania brasileira. Então só de você cobrar, político, faça tal coisa, dado que a relação sempre foi tão desproporcional entre o político e a base, tá? Que, cobrar era o ato máximo de cidadania. Não é. Cobrar não é o ato máximo. Cobrar é um ato importante. Mas participar da cidadania de maneira ativa, e eu não estou falando aqui participando de eleições, você participa de alguma coisa na comunidade do teu bairro? Você participa, se você é religioso, da tua comunidade religiosa? Você faz algo em prol do outro? Não tô falando que você tem uma ONG. Você faz algo, sei lá, você tá preocupado se sua rua tá limpa? Em que instância você participa e você vive a tua comunidade? Isto é maior até do que cobrar. Entendeu? O exercício da cidadania de um homem livre é um exercício muito maior do que apenas isso. Só que nós, no Brasil, fomos colocados nessa posição da cobrança. E isso se confunde, aí entra um ponto que é muito interessante, com a necessidade que houve no Brasil, quando a liberdade de imprensa foi restabelecida, e aí vem a Constituição de 88 e tal, com o discurso da imprensa. Porque a imprensa tem uma função, de cobrar todo mundo. Ela é o quarto poder. A imprensa faz isso. Mas você, como agente político, você faz mais, porque se a imprensa falar, eu sou uma imprensa partidária e eu quero participar do jogo político, bom, já é uma imprensa complicada, né? Agora, um cidadão não. Um cidadão pode participar do jogo político. Então ele extrapola o elemento de só cobrar. Ficar preso no discurso do que o político é um funcionário é uma mentira e é uma bengala retórica, né? Que faz você achar que você tá de pé com alguma dignidade quando você não está. Você está se fudendo, a qualidade da representação só diminui, mas você fica com uma ilusão. Não, mas eu mando no político. Você formalmente não manda num político. Você não manda. Você não manda nada no político. Ele tem um mandato. Ele é eleito para um mandato. Entendeu? Se ele tem um político que está no papel do executivo, sim, é o máximo que você vai conseguir de uma analogia com a ideia de um servidor ou de um funcionário, porque, vamos lá, ele vai ter funções bastante específicas executivas, tá? Dentro das secretarias e tal, e você pode falar, ele tem que ter uma carga de trabalho e tal. Vá lá, mas mesmo ele pode ser eleito por uma maioria no executivo para fazer o que você não quer. Então, um prefeito pode querer instalar, por exemplo, um ponto de ônibus na tua rua e você fala, eu não quero que ele instale um ponto de ônibus na minha rua. Eu acho que é ruim e eventualmente pode ser ruim para sua rua e para você e sua comunidade que ele instale aquele ponto de ônibus, por alguma razão. Mas o prefeito pode ir lá e fazer. Ah, mas eu pago o salário dele. Mas o processo decisório, o processo seletivo numa democracia outorga a ele poderes para isso. Para você se opor a ele, você pode eleger outras pessoas, que são vereadores numa Câmara, que são um conselho municipal, que podem se opor à decisão dele. E aí você pode ter um vereador que vai representar a sua vontade e vai se organizar com outros para tentar barrar aquilo. E outros vereadores que podem se organizar para defender o prefeito disso. Essa é a natureza da democracia representativa. Em nenhum momento isso aqui significa que o cara é funcionário de vocês. E se alguém falar, eu sou um funcionário do povo, ele tá mentindo, porque ele não é um funcionário do povo. Ele tem mais poderes, ele tem mais responsabilidades e ele deveria ser o mais capaz possível, o mais nobre possível no trabalho dele. E eu volto a falar, o tipo de cobrança e o tipo de responsabilidade dele é muito maior do que qualquer um que não está num papel de um mandato político representativo. A responsabilidade dele é maior que a de um funcionário público ou privado, mas muito maior. Porque a função dele é uma função de responsabilidade com um caráter nobre, um caráter essencialmente nobre. Se ele não exerce de maneira nobre, aí é outra questão. Mas o caráter disso é nobre, tá? Isso é uma democracia, porque políticos não existem apenas em democracias. Se você tem uma ditadura, as pessoas que vão administrar a ditadura são políticos também. Eles só não são eletivos. Se você tem uma monarquia, você também vai ter políticos. O rei é um político. A corte é política, a aristocracia é política. E essas pessoas vão exercer poder também.
Você só não escolhe elas. Aí você vai falar que um rei, que é um político, é um funcionário teu? Você vai falar que um nobre é um funcionário teu? Você vai, por exemplo, na China, chegar pro Xi Jinping e falar que o Xi Jinping é um funcionário seu? Não, porque não é. Não, porque não é. E essas pessoas que, volto a colocar, ficam com essas ilusões, são as pessoas que querem vender discurso fácil e bobo na internet para manter as pessoas num nível pedestre de entendimento, não só da política, mas da realidade, para que aí elas fiquem comprando o barulho de gente retardada como elas. Aí você vai comprar um barulho de um ANCAP bobão, você vai comprar um barulho de uma antipolítica infantilizada, aí você vai comprar o barulho do que for, qualquer barulho. Só que você não se torna um cidadão ativo. Um cidadão ativo compreende a realidade ao redor dele e usa os instrumentos disponíveis, aí sim, no nosso regime, na democracia, para melhorar a comunidade, a polis dele, certo? Que é o que eu quero que vocês sejam. Se você que está me assistindo quer ser um cidadão ativo, que interfira na realidade e mude ela para melhor, dentro da sua concepção do que é melhor, porque se eu for perguntar agora para um esquerdista qual é a concepção de um mundo melhor e mais justo, ele vai vir com, vamos dizer, com argumentos e com exemplos diferentes dos meus. Um esquerdista eventualmente vai falar, olha, eu quero viver num país em que a gente estimule uma diversidade sexual e novas possibilidades de uso do corpo que você, Renan, direitista, não quer. E eu vou falar, realmente eu não quero, mas para isso é um ideal dele. E eventualmente, só para lembrar, ele pode ser eleito, como são, a Erika Hilton é eleita com essa plataforma, e ela não é sua funcionária, você não vai demitir a Erika Hilton. Você não vai. Você não vai. Primeiro porque é uma mulher linda dessa, você não vai querer demitir, seria até, né? Mas segundo porque você não pode. Obrigada, presidente. O Carlos Henrique Reis falou, o MBL já usou muito esse argumento só procurar político nosso funcionário, está fazendo xadrez contra tá tudo certo. Não, eu não tô fazendo xadrez contra ele, eu tô certo. Quando nós falávamos aquilo, nós estávamos errados. Quando a gente usou esse exemplo do político funcionário, nós estávamos errados. E agora, eu tenho que corrigir estes erros junto à nossa base militante pra gente parar de errar. Eu tenho que corrigir. Então se eu for falar, se eu já usei, eu não me lembro de ter usado. Se eu usei, peço desculpas de eu ter usado. Pensa, porque eu estava errado. E esse discurso é piegas, bobo e burro. Piegas, bobo e burro. Tá? O exemplo não é cabido, assim, mas em nenhum sentido. Nenhum sentido. Vai, pergunte para um professor de direito. Vai, sabe? O status jurídico não é. Então, enfim. Mas, pô, isso é tão importante, porque eu percebi que muitos de vocês que nos acompanham, gente que está construindo um partido político, gente que está construindo um pensamento político complexo, muitos de vocês acreditavam nisso, porque talvez vocês achavam que tinha um ato de cidadania muito forte nisso. E que talvez, pô, isso aqui faz o que eu não seja gado de político. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você só tá com uma concepção errada. Falar que um político é seu funcionário é igual eu falar que um político é uma torta de maçã. Veja, eu posso até buscar uma analogia entre o político e uma torta de maçã, mas ele não é uma torta de maçã, assim como ele não é um funcionário. Entendeu? Não será, e não tem... o Debatinho falou, basta ler o chat. Sim, né? O chat tá cheio de gente que não entende e fica indignada, porque você foi criado a achar que a sua cidadania é válida. Olha só como eu tenho valor. Não tem. Aprenda a cobrar o político de uma maneira mais inteligente. E aprenda que o seu papel, enquanto cidadão, é muito maior do que esse, que não é só cobrar. Achar que seu papel na enquanto cidadão ativo e que vai construir algo melhor é só cobrar, você me desculpa, é muleta. É muleta e preguiça. É muleta e preguiça. Muleta e preguiça, tá?